Graça e paz, amados, como é maravilhoso olharmos para a poderosa palavra de Deus. Estamos na segunda semana de 7 dias de oração. Semana passada oramos pela nossa casa, pela nossa família, pelo nosso lar e por todos que habitam na nossa casa. Esta semana nós estamos hoje no 6º dia, onde estamos orando pelos nossos irmãos, a família da fé, que estão fora de casa. Os filhos pródigos que resolveram dar uma banda no mundo, mas nós estamos orando para que Deus toque. O Senhor toque, o Senhor tem dado autoridade para mim e para você, para orarmos e clamarmos para que toda a visão seja aberta, toda amarra seja desfeita e os teus filhos, os filhos de Deus sejam livres para voltar à casa do Pai, sabendo que só há vida na casa do Pai. E Jesus então deu essa autoridade à sua igreja, mas teve um momento aqui em Mateus 16 que Jesus estava andando, E Jesus fez uma pergunta: quem diz o povo ser o Filho do Homem? E eles responderam: uns dizem João Batista, outros Elias, e outros Jeremias, ou alguns dos profetas. Aí Jesus voltou para os discípulos: mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Respondendo Simão Pedro, disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Pedro até então tinha talvez falado muitas coisas sobre Jesus e para Jesus. Agora, diante dessa pergunta, ele se antecipa e traz uma revelação que não veio dele, veio do céu. Então, Pedro tem agora a revelação, não somente do Jesus homem, mas do Jesus Filho, o Cristo, o Filho do Deus vivo. Quando Pedro tem essa revelação, ele diz assim: então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado és Simão Bar-Jonas, porque não foi carne e sangue que tu revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Meu Pai que estás no céu que te revelou. Diante dessa revelação, olha a resposta que Jesus dá para Pedro. Muito bem, Pedro. Agora eu te digo que tu és Pedro. Não tem nada a ver com Pedro ser o primeiro Papa, não tem nada a ver que Jesus organizou a sua igreja com base na vida de Pedro. Até porque Jesus está falando: Pedro, eu sou a rocha aqui, tu é um pedregulho, mas em cima dessa verdade é que eu vou constituir a minha igreja, em cima dessa revelação. E todos os homens que tiverem essa revelação saberão daqui para frente o propósito da sua vida. Pedro negou Jesus mais tarde? Negou. Mas Pedro, desse dia em diante, quando Jesus revela: agora sim, tu és Pedro. Agora, tu não é mais Simão, aquele que ouve, mas agora tu é uma rocha. Tu é alguém que nunca mais vai se desviar. Vai pecar? Vai pecar, vai errar, mas desviar nunca mais. Então eu creio que essa revelação eu e você precisamos ter. Aqui Pedro confirmou o chamado dele. Ele viu, foi algo que ativou em Pedro. Eu gosto dessa palavra. Sabe, às vezes nós estamos andando na nossa fé e algo ativa a nossa fé. Ou é um milagre, ou é uma cura, Aqui foi algo que ativou Pedro. Ativou Pedro e agora Pedro tem a revelação do céu. Agora Pedro sabe do chamado dele. Pedro sabe da autoridade dele. Pedro sabe da liderança dele. Pedro sabe do propósito dele. Porque ele teve a revelação de quem Jesus é. Ao ponto que Pedro usou às vezes essa influência, essa ativação para o bem como para o mal. Mas até ajustar isso, até ele entender isso, foram alguns erros bem graves que ele cometeu. Mas ele acertou. No final, o Senhor cuidou do coração dele. Que nós venhamos ser ativados, pela revelação do propósito de Deus na nossa vida. Que Deus te abençoe. Não esqueça, continue orando pelos nossos irmãos na fé, que podem estar fora de si, fora da presença de Deus, para que eles caiam em si
e voltem à casa do Pai. Que Deus te abençoe.